Galera, continuando Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse. Eu lancei o primeiro capítulo dessa releitura do clássico de Chris Claremont e John Byrne, e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e nos comentários. E se trata de um remake com algumas alterações bem interessantes na história e que você também pode interpretar como universo alternativo. E antes de começar a segunda parte, tem vários eventos marcantes e questões bem interessantes. Não se esqueça de deixar o like e dar aquela força incrível pro canal. E se inscreva para não perder absolutamente nada, pois aqui tem muita saga fantástica do universo dos quadrinhos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao ano de número 18. Roderick Rory Campbell pede um emprego a Henry Peter Gillick, que pergunta como que ele perdeu sua perna, e o cara mente dizendo que foi num acidente de moto, só que o Gillick não cai na dele e repete a pergunta como que ele realmente perdeu a perna. Então Roderick revela que trabalhava nas instalações da Ilha Muir, sob a liderança de Moira MacTaggart, que mantinha um mutante preso, e o Roderick era encarregado das interrogações, até que ocorreu um acidente, onde o Dente de Sabre arrancou a perna do cara fora num golpe só. Então claramente esse cara tem um ressentimento com relação aos mutantes e quer trabalhar com o governo na caçada aos mutantes. No último capítulo, uma explosão nuclear parcialmente contida por Jean Grey, que levou à sua morte e à perda dos olhos do Ciclope. Então agora estamos no enterro da garota, que realmente é a Fênix, né galera? Morre, ressuscita, é a sina da ruiva dos X-Men. Mas enfim, durante esse evento trágico, surge Eric Magnus Lyncher, que não foi convidado para a cerimônia e lógico, é mal recebido por Logan, que o coloca na mira de uma arma e munição de plástico, e acaba se esquecendo que isso não adianta nada, né pessoal? Se o esqueleto dele é de metal, basta o Magneto destroçar o Wolverine, ou só impedir que ele puxe o gatilho. Bom, mas o Magneto não quer lutar e sim estabelecer uma paz, já que ele se sente culpado pela morte acidental da Jean. E para provar que ele está arrependido, a Irmandade de Mutantes não vai mais tentar se apoderar do armamento nuclear mundial. Então Charles aproveita o momento e propõe uma aliança, já que estão todos no mesmo barco. A lei marcial tirou todos os direitos civis dos mutantes e o risco de erradicação está logo ali chegando perto. E Magneto declina da oferta, dizendo que melhor que cada um enfrente as consequências à sua maneira. Ele não gosta do jeito do Xavier e ainda diz que Deus os ajude se os métodos do Professor X condenarem a raça mutante à extinção. E o Magneto estava certo. O primeiro ato do presidente William Stryker foi restabelecer o ato de controle mutante. E dessa vez, nem a Suprema Corte foi capaz de impedir. Eles basicamente fugiram da responsabilidade, tamanha força da opinião pública. Então o governo começou a construir os famosos campos de concentração e vários mutantes acabaram fugindo do país em direção ao Canadá. Mas a grande maioria permaneceu na América, achando que as coisas vão melhorar de alguma forma. E como todos sabemos, quando você confia cegamente no governo, é aí que as coisas ficam ainda piores. Já que no ano 19, Xavier tenta de novo resolver as coisas com diálogo. Gillick promete que os mutantes vão ser bem tratados no centro de realocação. Mas Xavier diz que a mera existência desses campos é um absurdo, desumano. Eles são seres humanos livres. No que o Gillick retruca dizendo que o Xavier está redondamente enganado em dois pontos. Primeiro, eles não são humanos. E segundo, logo mais Xavier não será mais livre. Então Gillick e Valerie Cooper se encontram com o general Thaddeus Thunderbolt Ross, o comandante das Forças Armadas, querendo saber o que eles podem fazer caso haja resistência por parte tanto dos mutantes quanto da comunidade heróica. Os dois dizem ao general que Xavier e o seu pessoal são armas de destruição em massa e como tal representam um perigo à segurança dos Estados Unidos. E agora a gente vai ver um lado bem legal do pai de Betty Ross e que sempre enxergou o Hulk como uma ameaça, né galera? Ele fala que com todo respeito a vocês dois, isso não é verdade.
E além disso, o exército norte-americano é impossibilitado por lei de colocar em prática esse tipo de ordem dentro do território americano. O Gillick fica pistola da vida e diz que não cabe a ele questionar, e sim apenas seguir e obedecer às ordens. As questões legais são de responsabilidade dele, e a Valerie se surpreende que o Ross seja simpatizante da causa mutante. Mas a verdade é que ele jamais pensou seriamente nessa questão. Ele não sabe nem como reagir à chegada desse dia. Mas o que ele tem certeza é de uma coisa: ele não pode acatar ordens que, para honra dele, são imorais. E como consequência, ele acaba exonerado. E é então que o Peter Gillick, sem nenhum tipo de impedimento, finalmente libera o ataque coordenado dos sentinelas na Ilha Muir, onde existiam muitos mutantes e os X-Men aparecem para salvar essas pessoas. Mas isso não foi coincidência, galera. É uma estratégia, uma distração. Separar e destruir. Enquanto os X-Men estavam ocupados na Ilha Muir, Noturno, Amanda Sefton e a pequena irmã do Colossus, Illyana, não tiveram tempo nem de reagir e foram mortos por uma rajada de energia em plena luz do dia. E para fechar o ataque, é lógico que o alvo principal seria a Mansão Xavier, que pegou o professor completamente desprevenido e com poucos mutantes nível ômega para proteger o lugar. Ele foi muito inocente e se culpa bastante por ter sido tolo de confiar em Peter Gillick. Mas agora é tarde para chorar o leite derramado, né, galera? E o Homem de Gelo acaba confrontando sozinho um gigantesco sentinela, enquanto a Lupina recebe a ordem de abrigar os novos mutantes na sala de perigo. Enquanto isso, Rachel e a Karma corriam pelo corredor e o teto desaba em cima delas. E mesmo a Rachel retirando o intruso de cima da sua amiga, Xian Koiman, a mutante de origem indígena chamada Karma, vem a falecer bem diante dos seus olhos. E na batalha do lado de fora, o Homem de Gelo nessa época, galera, apesar de ser um mutante nível ômega, não tinha muita noção do que ele é capaz e acaba sendo simplesmente esmagado pelo sentinela. Então é mais uma baixa, ele vira pedrinhas de gelo, literalmente. Quem tá comandando o exército nesse verdadeiro massacre é o Bazooka, um cara que a gente vê às vezes como inimigo do Capitão América. O Xavier mais uma vez tenta dialogar, ele ainda não entendeu a gravidade da situação e em vez de, sei lá, apaga a mente do cara e de todos esses soldados, domina a mente deles para parar com isso. Não, Charles Xavier não aprendeu nada com tudo que vem acontecendo. Então ele manda uma mensagem mental de rendição ao Bazooka. Ele diz: não queremos fazer mal, nós nos rendemos. O que acaba fazendo o Bazooka ficar com mais ódio ainda. O soldado ao lado dele pergunta se deve acatar esse pedido de rendição pacífica e o Bazooka apenas responde: não é óbvio? E os caras metem um tiro, um baço no peito de Charles Xavier, enquanto ele ainda estava tentando pedir por misericórdia para que eles parassem de atirar. O cara acaba sendo brutalmente assassinado e morto com suas convicções pacíficas, sem nunca sequer ter reagido. Rachel então encontra o professor e também acaba baleada, mas não morre e fica sob custódia do Roderick, o cara lá do começo do vídeo, galera. Então esse capítulo termina mais uma vez com uma cena bem impactante, já que depois de algumas horas os X-Men chegam no local e ficam arrasados com tamanha destruição e crueldade. A mansão foi completamente incinerada, mas só vamos saber as consequências desse ataque no próximo capítulo dessa história sensacional. Então não percam de forma alguma, porque essa saga vai abordar principalmente o futuro depois do apocalipse, algo que foi muito pouco explorado na saga clássica Dias de um Futuro Esquecido. Portanto, não deixem de se inscrever, galera, ficar por dentro de mais dessa saga e lógico, deixa aquele like sensacional que ajuda demais, me dá uma baita força. Eu vou ficando por aqui, uma excelente semana para vocês, um grande abraço e até a próxima.